Oi gente, como vocês estão? Deixa eu falar uma coisa. Eu quis fazer esse vídeo por quê? Porque eu acho bacana, eu acho diferente, eu acho interessante. Do nada, né? Eu já vim caminhar aqui um pouco perto da minha casa. Na verdade não é tão perto. Vim caminhar e falei, queria contar muito a história da minha vida, um pouco da minha vida, um pouco de mim, até 20 aninhos que eu estou hoje. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Uma coisa que eu tenho a dizer, gente, é que, antes de tudo, eu sou uma pessoa hipocondríaca. Sabe aquela pessoa que acha que sempre tá doente? Eu não acho que eu sempre tô. Mas quando eu acho que eu tô com alguma coisa, eu fico com isso na cabeça. E no momento eu tô, então eu quero ter saúde, eu tenho saúde, Deus, em nome de Jesus. Só que por ser hipocondríaco, a gente fica colocando coisa na cabeça e fica, né, pensando nisso e tudo mais, não dá pra fazer as coisas. A gente fica só nisso. E daí eu falei, pô, eu quero criar conteúdo diferente. Então eu vou criar conteúdos que eu acho bacana. Então eu quero criar outros tipos de vídeo nesse formato, ou dentro de um carro, num lugar mais silencioso, mas eu decidi gravar aqui porque eu falei, acho que vai ser legal. Enfim, a primeira coisa que tem de ver é que eu sou o Lucas Pereira Goulart, eu tenho 20 anos e eu trabalho com marketing, publicidade, mas eu sou artista. Eu componho, eu escrevo música, eu atuo e eu amo fazer isso, é uma coisa que eu mais gosto de fazer. Quando eu era bem pequenininho, eu nasci prematuro, né? Eu nasci prematuro de 7 meses. E quando eu era bem pequenininho... tá gravando. Tenho medo de não gravar, gente, porque o iPhone sempre trava, nunca tem espaço. Quando eu tinha... Gente, o som aqui, misericórdia. Quando eu tinha 3 aninhos, minha mãe fala que eu fiz uma falha na cabeça, por isso que eu tenho uma falhinha no cabelo, no nosso cabelo, numa parte aqui. Com 5 anos de idade, minha casa pegou fogo. E olha a loucura. O fogo foi provocado por minha causa. Eu tinha 5 anos. Mas, tipo assim, eu fico, meu Deus, que criança louca. Eu lembro até hoje, eu tava assistindo Bob Esponja. Olha, o que os desenhos fazem com a criança. Não coloque seus filhos para assistir desenhos, porque pode influenciar, sim. Eu tava assistindo Bob Esponja e eu vi que eles colocaram fogo embaixo do mar. E eu fiquei tipo assim, pô, se o fogo não apaga embaixo do mar, funciona, será que o fogo apaga se tacar na terra? Aí eu eu queimei uma revista do Ben 10, joguei na cama, pegou fogo na casa. Gente, pegou fogo na casa. E é uma loucura, porque tipo assim, eu fico tipo, que ódio, por que eu fui fazer isso? Eu tinha 5 anos. Mas dá uma raiva de mim porque eu era criança e eu não sabia o que eu tava fazendo. Olha a moto passando, vamos esperar. Porque o barulho ele é gigante. Mas continuando, gente, depois disso, uma coisa que eu fazia quando criança, eu colecionava muito brinquedo do Ben 10. Eu era apaixonado por Ben 10. Então eu tinha vários brinquedos do Ben 10 e tudo mais. Eu amava ter tudo, não sei onde foi parar. Tem uns vizinhos meus que pegou e roubou, quebrou. Eu fico mal porque até hoje, com 20 anos, eu queria ter a coleção do Ben 10 original. Eu vi os preços, é muito caro, cada boneca é 100 reais. Mas eu tinha tudo falsificado. E era muito legal, eu tinha uma coleção incrível. Mas não sei onde foi parar a maioria, alguns eu sei onde foi parar, mas enfim. Fazer o que, né? Eu era criança também, outra coisa de criança que eu não podia fazer, controlar nada. Daí, eu sabia que eu queria ser artista desde os meus 8 anos, mais ou menos. Que eu comecei a fazer teatro, né? Com 8 anos eu comecei a fazer teatro, eu amei teatro. Via filmes e queria imitar os personagens. Uma série que eu era viciada era Grátis, da Nickelodeon. E eu lembro que no 3º ano, eu fui fazer magia, tipo, igual Gretchen. Quem assistiu Gretchen sabe o que eu tô falando. E a professora olhou, tipo assim, eu lembro até hoje, ela parou e ficou olhando pra mim. E falou que tava com um problema. E lá vem coisa passando. Daí tá. Eu, com 6 anos, eu não sabia o que era uma pessoa LGBT, né? Claro, não tinha como eu saber. E eu lembro que... Gente, a minha vida é muita coisa, mas eu vou resumir. Eu lembro que eu gostava de um menino, o nome dele era Felipe. E daí, eu dei um boneco do Toy Story pro Felipe. E eu não sabia o que era gostar de menino ou menina. Aí, quando eu tava ali no meu 3º ano, começaram a me chamar de viadinho. Eu não sabia o que era. E eu lembro que a escola, com 7 anos de idade,
teve um negócio que era... Todo mundo ia ganhar presente de Natal. E eu falei, eu queria uma coleção de brinquedos do Ben 10. Mas isso não existia, eu achei que existia. Aí eu fui na escola, eu lembro até hoje da cena. A minha amiga Gabriela ganhou uma piscina e eu ganhei uma bola da Barbie. Tipo assim, eu fiquei assim, por que eles me deram uma bola da Barbie? O que isso significa? Eu era uma criança de 7 anos. Por que eles olharam pra mim e deduziram que eu ia querer uma boneca da Barbie? Uma boneca não, uma bola da Barbie. Eu fiquei tipo, será que eles já se tocaram que eu sou LGBT? Tá bom então, né? Nem eu sabia, mas eles já sabem. E daí, foi isso. Do primeiro ao quinto ano foi péssimo, porque eu sofri esse bullying por ser LGBT. E tinha uma menina, que eu não vou falar o nome dela, mas ela era bem complicada. E os meninos falavam que eu tava dando em cima dela, ela ficava arranhando nas minhas costas. Coisa que não tem nem lógica, né? Não tem nem lógica isso, mas enfim, acontecia. Teve uma vez que eu briguei com o menino... Ai, que ódio! Que o menino também, ele era homofóbico. Aí ele ficou brigando comigo, a professora ficou brava, não quis jogar o negócio na quadra. A turma inteira ficou sem jogar, que era uma bola gigante pra jogar vôlei. E esse menino, ele é dono de uma loja lá perto de casa. Então assim, eu vejo ele bem pouco, mas quando eu vejo eu fico, ai, que ódio. Enfim, continuando. Do 6º ao 7º ano foi complicado também. No 7º ano aconteceu um negócio. No 6º ano, tipo assim, foi bem tranquilo. No 7º foi péssimo. Por quê? Porque aconteceu um negócio que o menino lá inventou que eu tava com foto de uma amiga minha no celular. Tipo, gente, outra coisa que, sabe? Enfim. E daí essa menina veio brigar comigo, foi bater boca comigo e eu tipo, chorei um monte. Minha amiga Júlia ficou me acalmando ali, porque realmente, gente, era bem complicada essa situação de perseguição contra uma criança. E tipo, essa menina que veio brigar comigo, ela também fazia muita homofobia comigo, que eu nunca entendi o porquê, sendo que ela já tinha, né, beijado garotas. Mas enfim. Daí, voltando também, que é muita coisa, esse ano de 2017, eu fui pro projeto Passarela, gente, do Marcelo Germano. Tinha passado em todos os testes e tudo mais. Foi uma experiência bacana por conhecer Curitiba, né? Eu com 12 anos já tinha muita maturidade de ver lugares, ir atrás, correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Nunca desisti, nunca quis parar. Por mais que ser do interior, né? Que eu sou de Londrina, nasci em Londrina, né? Eu nasci em Londrina. É difícil porque você não tem tanta oportunidade, né? E eu que nasci de uma família mais conservadora, eles não entendem o que é ser um artista pop, né? Eles não vê muito futuro nisso. Pra eles o trabalho é estar ali 8 horas por dia numa firma, trabalhando pra alguém, ou presencialmente em algum lugar. Na minha família, por mais que tenha um artista que é meu primo, ele é sertanejo, então é mais fácil de entender, mas mesmo assim tem muita gente que não entende. Tem uma tia minha que teve coragem de falar que isso não dá certo, e não, sendo que, pô, não é assim também. Eu acho que a cabeça do povo é muito fechada. Enfim, eu já morei em muitas casas, eu sou tipo cigano. E eu já morei nesse bairro aqui, onde eu tô, que a casa do meu avô era nessa rua. Ele veio a falecer em 2017, aí minha mãe ganhou a casa de herança, e aí ela veio pra cá, enfim. E daí eu odiava esse lugar, eu odiava, foi o pior lugar que eu morei. Porque era longe de todos os meus amigos, era longe de tudo. 2017 foi o pior ano da minha vida, porque foi ruim na escola, foi ruim por conta da casa, foi ruim por conta de um monte de fator. Então foi um ano da minha vida bem perturbado. 2018 começou a melhorar. 2018 eu comecei a encarar como se a pessoa LGBT não fosse mais vista como tanto preconceito em cima de mim. 2018 eu consegui uma base de amigos bacanas. 2019 eu era tipo do grupinho dos popularzinho, mas tipo aquele popular com consciência, porque tem popular, não é igual aquele popular de filme. É aquele popular que gosta de conversar com o povo, porque eu consegui ser eu. Antes eu não conseguia, antes eu ficava muito fechado, por mais que eu não deixava de ser eu. Eu ficava com medo das pessoas falar alguma coisa por conta, né? Em 2019 eu lembro que no 9º ano eu consegui me soltar, ser quem eu sou, e foi incrível, foi um ano perfeito. Foi um ano muito divertido, muitos momentos icônicos, muitos momentos legais com meus amigos, minhas amigas. Me formei, entrei no Bilac, que é uma escola, né? Primeiro ano do ensino médio, e veio a pandemia. A pandemia acabou comigo, né?
Porque eu lembro que eu adorava ir pra escola, eu adorava estar lá, porque se fosse o Lucas do 1º ao 5º ano, ao 7º na verdade, ele ia odiar, porque ele sofria bullying. Mas se fosse o Lucas do 8º e 9º, ele ia amar, porque ele tava conseguindo ser ele. E no 1º ano eu já comecei bem, aí veio a pandemia. Aí depois da pandemia eu tive que ficar em casa e tipo, foi bem complicado. Em 2019 foi um ano tipo, muito legal, como eu falei, em muitos aspectos. Em 2020 foi bem chato, porque eu fiquei em casa demais. Eu não vou falar que não, que eu saí às vezes, mas, né, não saía pra muito lugar, era cansativo. Eu vivi, fiquei pela primeira vez com uma pessoa e era bem estranha a experiência de ter ficado. Eu acho que eu não tinha maturidade, porque eu era muito novo. E foi péssimo, acho que uma das piores coisas da minha vida. Por mais que aprendi coisas pra ser quem eu sou hoje, eu também tive que passar para isso para aprender, então foi péssimo, mas valeu a pena por ter aprendido. Em 2020 eu comprei meu primeiro álbum, né? Ele nunca chegou a sair, porque eu não tinha recurso, eu achava que era muito fácil produzir um álbum. Mas eu amo demais, tudo que eu componho muito bem, eu faço rima também muito bem. E eu gosto disso, eu gosto de compor, eu gosto de criar, porque pra mim a criação é algo original, você cria. Ninguém mais pode ler o que sua mente cria, ou copiar o que você faz, o que você pensa, entendeu? Ninguém pode copiar o que você pensa se você não falar pra ninguém. E é o que eu fazia. E eu lancei um projeto com músicas instrumentais de outros artistas, né, chamada Cultura. E eu amei aquele projeto, que nem eu falo, eu era uma criança só, eu tinha 14 anos, 15 anos. E eu fiz uma música pra minha melhor amiga, né, daquela época, que é a Júlia, número 1, que tá aí, e Falta Luz não, Paixão Pura. E fiz outras faixas, tipo Minutos de alguma coisa que eu esqueci o nome, mas que eu amo aquela faixa, que é muito triste e que reflete o que eu tava vivendo nesse relacionamento primeiro que eu tive de experiência. E no geral, gente, tipo, Cultura foi um álbum muito bacana, onde eu consegui compor o que eu queria, escrever o que eu achava legal. Eu fiz um clipe, né, pra número 1, que eu adoro aquele clipe. E o clipe de Paixão Pura que eu fiz com a minha amiga é um clipe que eu acho cômico, porque ele é divertido, né? Não é algo sério, ele é divertido. E você tem que ver como uma criança de 15 anos fazendo um negócio. E é isso. Não pede a letra de uma pessoa de 20, que faria diferente hoje em dia. Mas eu adorei, porque aquela criança de 15 fez todo sentido, porque eu acho que a letra de número 1, que é a música The One, da Taylor, é muito profunda, eu acho uma letra muito bacana, eu acho muito boa a letra. E Paixão Pura eu acho legal algumas partes da letra. O clipe eu acho cômico hoje em dia, mas para aquela criança de 15 anos fazia muito sentido e eu acho que reflete muito quem eu sou hoje também. E eu lancei minha primeira música, tipo, 100% feita por mim, instrumental, ideia, letra, tudo. Falta Luz em 2016, quando eu tinha 16 anos. 2021, quando eu tinha 16 anos. E eu amei Falta Luz. É uma música que eu adoro. Por mais que eu acho que... Eu lembro que foi num estúdio mais simples e eu fiquei meio recluso, né, pra soltar tudo. E não acho que eu consegui entregar o que eu entregaria hoje vocalmente. Eu acho que Falta Luz é uma música maravilhosa, fala também sobre esse relacionamento que eu tive. Eu acho incrível, eu acho potente, eu gosto do instrumental, eu gosto da letra, eu acho uma música enfim, né? Muito boa. Eu amo ouvir quando eu ouço ela, né? Às vezes eu escuto. O clipe é outra coisa que, tipo, eu não tinha condição, não tinha dinheiro. Eu tinha produzido um álbum, ele era um álbum tão bom, tinha uma música chamada Poço, que era maravilhosa, mas é outra coisa. O Lucas, de 16 anos, não entendia ainda, e não tinha ninguém pra dar suporte ali, né? Não tinha família ou amigos que entendessem de música, só o primo, mas não tinha contato. E daí, eu não sabia que era tão burocrático lançar um álbum, né? Mas eu aprendi hoje, mas naquela época eu não tinha aprendido ainda. E daí, eu engavetei esse álbum, que ia ser um álbum bem dark, mas eu amava ele. Eu vou lançar uma música, inclusive, ainda desse álbum, futuramente, porque vai dar certo. Eu fui coroinha, né, gente? É que é muita coisa da minha vida. Eu fui coroinha. Em 2013 eu entrei pra coroinha. Eu ajudava todas as crianças. Eu era uma pessoa bem ali ativa na parte dos coroinhas. Em 2022 eu me formei. É que é muita coisa pra explicar. Em 2022 eu me formei. E daí
Foi incrível meu terceirão, foi tipo incrível mesmo. Meus amigos, tudo que eu vivi, cada momento, cada lembrança, é tudo surreal. Eu tinha um bom ciclo de amizade, uma boa influência. Foi bacana, divertido, foi incrível. Terceirão. Eu fiz amizades maravilhosas, né? Que eu tenho até hoje, tipo o Júlio, que eu amo demais. A Giovana também, que eu gosto muito. Enfim. Em 2023, eu precisava trabalhar. Então, o que eu fiz em 2023? Eu comecei a trabalhar com marketing, né? Então, eu já fazia coisas para clientes e tudo mais. Por mais que não era alguma coisa que eu fazia tão bem igual hoje. Mas eu tava aprendendo, né? E eu tinha perdido meu dinheiro no vestibular da UEL para se inscrever. Eu juro pra vocês, eu perdi o dinheiro e não consegui me inscrever no vestibular. Só que eu tinha tirado uma boa nota no Enem, porque eu me esforço. E eu poderia ter entrado em artes cênicas, né, na faculdade. Mas eu falei, pô, falta um ano aqui no teatro, eu vou fazer o teatro, vou me profissionalizar um pouco mais. Fiz teatro em 2023 e também comecei a trabalhar no mercado. Foi meu primeiro trabalho de registro. Eu trabalhei também aqui, né, onde eu morava, na sorveteria, mas sem ganhar, tipo, sem registro. Então não vale a pena, mas eu fazia sorvete com a minha amiga Letícia, né? Hoje a gente não tem mais contato, mas eu lembro que eu sempre vim aqui na mercearia trabalhar com ela. Enfim, e daí, gente, tipo assim, esse som tá me atrapalhando que eu não consigo me concentrar. Mas enfim, eu trabalhei no mercado, né? Entrei como frios. E aquele negócio, eu lembro que quando eu tava no 5º ano, eu acho que por a gente não ter tanta condição de vida, eu vejo como se fosse um reflexo da sociedade. Eu lembro que teve uma feira de profissão em 2 situações. A do 5º ano, meu sonho era ser caixa de mercado, porque talvez era o que a gente conseguia se ver. Eu não imaginava ainda que eu ia conseguir ser artista. Por mais que em 2016 teve esse mesmo projeto na escola e eu falei que eu queria ser artista, o povo riu de mim, né? Enfim, mas em 2015 eu falei que eu queria ser caixa de mercado e eu descobri em 2023 que não, que não era um sonho, na verdade era um escravo. Eu não fui caixa, né? Eu fui nos frios, mas eu fui caixa um dia só e é muito louco, sabe? A forma que você é tratado. Nos frios mesmo, meu Deus do céu, é tipo um lugar, foi um lugar, na verdade, que eu gostava das pessoas em volta, eu gostava de algumas partes do ambiente, não vou falar que não, era um ambiente bacana em certos pontos. E relembrando agora, na minha memória, refletindo um pouco mais, eu gostava de um geral, assim, na questão né, meu Deus, gente, da equipe e tudo mais, de algumas pessoas do lugar. Mas quando eu paro para pensar e analisar, e analiso a questão do salário e da pressão, tinha pessoas que de uma certa forma não te olhavam como um ser humano, te olhavam como um objeto. Até pessoas que talvez eram funcionárias igual você e simplesmente não te ajudavam, te criticavam, brigavam com você por coisa que você nem tinha feito. Isso aconteceu comigo no mercado. Situação com cliente, porque era um mercado onde era um polo muito elite, né? Então assim, era complicado. Mas saí de lá, eu lembro que eu falei assim, agora eu vou seguir minha vida. Eu lembro que foi em 2024 que eu saí, né? E eu falei que eu ia seguir minha vida. E deu certo, deu tudo certo. Porque em 2024, eu sabia que eu era capaz. Uma menina chamada Alana abriu uma empresa em Londrina. Fui mandar mensagem pra menina chamada Bia e falei assim, Bia, eu quero entrevista. Só que eu fiquei pensando naquele negócio, né? Pô, eu não tenho formação em marketing. Qual que é a chance dela me contratar? É 0. Só que eu fui contratado dentro de pessoas que tinham experiência em marketing. Ela me deu uma chance, uma oportunidade. E eu agradeço muito ela até hoje. A gente criou uma amizade, ela é um amor de pessoa, eu amo muito a Alana e agradeço por ter entrado na empresa, porque eu aprendi, sabe? Foi passando o tempo ali na empresa, uma empresa de marketing, pessoas bacanas de trabalhar. Claro, como todo trabalho, tinha dias que você ficava estressado, irritado com alguma situação, às vezes por eu ser muito sensível e ter pessoas mais duras para falar, machucava às vezes. Porque eu ainda estava tendo essa experiência. E quando eu fui pro Holoforte, que era um negócio que tinha dentro da empresa,
eu consegui ter uma mente muito mais criativa. E eu consegui falar, pô, eu crio muito bem as coisas. Mas também tava com isso na cabeça, quero ser artista, quero cantar, quero compor, quero atuar. E acabei saindo, né, da empresa. E uma coisa que eu digo, gente, é que eu amei as pessoas que eu conheci lá dentro, né? Amei. E eu tô tentando pensar que muita coisa. É que eu não consigo resumir 2024. Se eu resumisse 2024, eu ficaria horas aqui. Porque 2024 foi um ano tão perfeito na minha vida. Foi um ano onde eu não tive problema de saúde. Foi um ano onde eu não viajei. Mas eu consegui ter um trabalho tão bacana. Eu consegui ter contatos, eu consegui me avançar. Então 2024 foi o ano que eu consegui ser artista. Eu consegui fazer com que as pessoas enxergassem quem eu sou. Então foi um ano perfeito, foi incrível. 2023 também foi legal. Foi um ano onde eu conheci não, né? Eu fui no show da Taylor em 2023. Então assim, foi bem bacana. 2024 eu fui no show da Marina e consegui, né, subir no palco. Enfim, foi muita coisa 2024. Foi muitos momentos legais no trabalho, muitos momentos legais na amizade, em casa, com meus pais. Então foi um ano perfeito, com a minha amiga Aninha. Aninha, eu e minha amiga Aninha, a gente fez tanta coisa em 2024 quando a gente tava junto. A gente viajou, a gente foi... viajamos, tipo, não pra fora demais. Mas parque aquático, festa, aniversário, a gente fez tudo junto em 2024. Eu e a Aninha tava muito, muito colado. Foi tão gostoso, eu amo demais ela até hoje. Mas esse ano de 2024 foi um ano que a gente se entrelaçou muito bem. Eu gravei um clipe especial para São Paulo da Anitta, que foi muito legal também, postei. Enfim, gente, teve tanta coisa bacana em 2024. E 2025 eu falei que ia ser o ano das viagens, o ano pra mim focar, pra mim evoluir. E eu sinto que foi isso. Eu fiz o meu primeiro show, dia 21, Atributo da Marina Sena. Eu viajei para São Paulo, peguei trabalhos em São Paulo de marketing. Eu conheci pessoas incríveis, eu comecei a ter uma visibilidade bacana. Então assim, 2025 foi surreal. Foi um ano demais. E o pior parte do ano foi quando eu fiquei com dengue, que eu acho que era dengue, em nome de Jesus, em maio, que eu fiquei bem mal. E agora é um momento complicado, porque eu sou hipocondríaco, né? Era o ponto do vídeo que eu queria chegar. E esse hipocondrismo faz eu ficar muito preocupado com saúde. Então assim, eu fiz um exame de sangue dia 4 de agosto e deu tudo... Nossa, que ódio. E deu tudo certo, tudo normal. Só que, tipo, eu sou hipocondríaco. Então eu falei, pô, por mais que eu... Meu Deus, que ódio! Agora eu quero falar. Enfim. Nossa senhora. Uma barragem de barulho de moto. Enfim. E daí... Outra coisa, eu tirei umas fotos em 2024, em abril, pro meu álbum, primeiro álbum de estúdio. Eu não consegui lançar de novo. Foi em 2025 que eu aprendi que álbum é caro. Caro fazer álbum. Porque é isso. As fotos nunca saíram até hoje, eu acho perfeita. E talvez eu até utilize elas para o álbum que eu vou lançar em breve, se Deus quiser. E outra, em 2025, no começo do ano, eu fui fazer uma viagem pra Santa Catarina com meu amigo Júlio, que ele falou, tô de férias do mercado, então vamos pra Santa Catarina, por que não? Gente, uma loucura. A menina que tava com a gente era o Sugar Daddy, na verdade não era nem tio, que ela falou que era tio dela. Foi uma loucura, um perrengue, a gente ficou isolado, teve enchente, mas foi uma aventura. Em fevereiro teve ensaio da Anitta, teve muita coisa em São Paulo, teve trabalho, teve diversão. Nossa, foi um mês perfeito, fevereiro, com meu amigo Matheus. Matheus, eu amo você. Foi incrível, foi surreal de bom. Em maio foi o pior mês do ano, né, que eu tive esse problema com a dengue e me afastei de umas amizades que não estavam fazendo mais bem pra mim. E também, eu me afastei porque eu não tive opção, mas a vida afasta a gente, tá tudo certo. A gente vai ter música, isso que importa, se Deus quiser. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu sou hipocondríaco, né? E por eu tô meio constipado, digamos assim, meio preocupado, meio tenso, porque apareceu tal coisa na minha pele. Porque eu não tô conseguindo ir no banheiro igual antes. Porque enfim, é muita tensão no meu corpo que me fez ficar assim, hipocondríaco. Eu tive um trauma quando era criança, né? Esse trauma foi por conta que minha mãe, ela era uma pessoa que talvez ela não entendeu o que ela quis dizer, mas ela falou
de negócio do cabelo, que eu ia pintar o cabelo, ia ter uma doença grave, que aquela que começa com C, que eu não gosto nem de falar o nome. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Recentemente eu falei com ela, a gente abraçou, chorou, falei que isso ficou na minha cabeça. E eu vou começar a tratar com terapia esse trauma, né, por sempre estar achando que tá com alguma coisa. Em 2020 eu tava com um negócio, eu tava com refluxo, eu achei que tava com uma doença grave no estômago. Fui lá, fiz um monte de exame, não era nada. Fiz até a acupuntura. Ou, por exemplo, quando eu achei que eu tava com apendicite, eu tive que fazer um monte de coisa porque eu achei que eu tava e não era nada. E dessa vez, eu espero que não seja nada de novo, eu rezo pra não ser nada. Só que eu fiquei tão preocupado por estar, tipo, não conseguindo ir no banheiro, que é uma coisa que eu me preocupo. E aí tem um negócio na pelinha, eu comecei a achar que era coisa gravíssima. Mas a médica falou, olha, exame de sangue saiu dia 4 de agosto. Então não faz sentido você estar com alguma coisa. Mas eu sou hipocondríaco. Então, tipo assim, depois do meu show dia 21, eu falei, eu vou começar a fazer todo dia caminhada, a partir de agora. Todo dia caminhada. E, gente, eu vou andar e vou fazer caminhada agora pra falar com vocês. Não vou não, porque eu tenho que conversar com a minha amiga. Mas enfim, daí eu falei, dia 1 de setembro eu vou começar a cuidar mais da minha saúde. Eu vou fazer caminhada todo dia, exercício físico todo dia, alongamento, tudo todo dia. Só que daí, justo no dia, um dia antes, foi domingo, né? Dia 31, eu acho, dia 30, não sei quantos meses teve agosto. Foi dia 31. Eu simplesmente, acho que foi 31, gente, eu não lembro agora. Mas enfim, eu simplesmente, eu fiquei mal, preocupado, né? Porque eu na verdade, eu não tava nem com o negócio do estômago. Isso, ai, que ódio. Tá, enfim. Isso começou, caramba! Enfim, eu não tava com nada no estômago. Isso começou porque eu tava sentindo um corpo meio estranho. Aí fui no médico, tava com a garganta inflamada e tudo mais. E aí foi isso. Aí eu comecei a ficar preocupado, por quê? Porque me deu esse negócio de estômago estranho, né? E dor no estômago e tudo mais. E aí veio o negócio de achar que o cabelo tá estranho, Aí eu tava com uma manchinha, comecei a ficar tenso, muito preocupado, achando que eu tava com alguma coisa grave. Voltei no médico de novo e fui atrás agora de terapia. Mas eu fiquei triste porque eu pensei assim, pô, meu Deus, justo agora, que dia 1 de setembro, que ia cair numa segunda-feira, pra começar a semana bem, justo esse mês, me acontece esse negócio de ficar doente, ou de desenvolver alguma coisa. Pra mim não, gente, não faz sentido. E é muito cruel, tipo, eu fiquei tipo, pô, agora que eu tô correndo atrás de fazer exercício todo dia, não tô com preguiça de fazer nada, faço tudo que eu preciso fazer de trabalho, tudo que eu preciso fazer de estudo, tudo que eu preciso fazer pra minha vida, vai acontecer isso? Então eu não quero, eu quero muito viver muito, ter muita saúde. E Deus me livre, esse vídeo não é porque tipo, eu vou, né, Deus me livre, eu vou viver muito. Só que eu falei, pô, vou fazer esse vídeo porque eu tenho preocupação, eu sou hipocondríaco. E deixo minha história de vida. Mas eu quero ainda viver muito, vou viver, na verdade, vou viver. Vou conseguir ser artista, vou conseguir realizar meu sonho, vou conseguir ser ator, cantor, tudo mais. Eu quis trazer essa proposta, até falei, tava até falando pra minha mãe que eu amava ela e tudo mais, eu ficava com aquele negócio na cabeça. Será que esse negócio é coisa de despedida? Deus me livre. Mas não, eu acho que a gente tem que normalizar que a gente ama as pessoas, tem que normalizar que a gente tem que estar com as pessoas, aproveitar as pessoas. E é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu não tenho nada. Em nome de Jesus, eu não tenho nada, mas eu tenho que aproveitar as pessoas da minha vida, da minha família, meus amigos. E é isso. E sobre o Coroinha, que eu fiquei muitos anos, né, eu saí recentemente por conta de uma polêmica de um vídeo que eu postei. E muita gente falou, ou você é do mundo ou você é da igreja. E é muito triste a hipocrisia de muita gente da igreja que vê, tipo, que a pessoa, às vezes, eu conheço gente da própria igreja que prega o evangelho, diz que é santo, mas não ajuda uma pessoa, fala mal dos outros, critica, ataca, humilha os outros. Conheço pessoas assim dentro da igreja, da minha própria capela, e que estão lá até agora, que às vezes até dão comunhão, mas o que eu tô querendo dizer são pessoas que adoram atacar, humilhar, fazer mal pros outros, mas pregam tanto, porque eu sei muito bem, eu conheço essas pessoas no bastidores, atrás do que pregam dentro da igreja, e é triste ver que essas pessoas ainda estão lá dentro, e eu não tô indo mais, né, porque quando eu fui, aconteceu uma situação bem chata, né,
porque eu continuei indo, eu gostava de estar lá com os coroinhas, eu sempre ajudei todos os coroinhas, qualquer um pode falar isso. Então, tipo assim, foi triste em ver que a hipocrisia da igreja, muitas pessoas, é tão grande. Enfim, que nem eu falo, eu me arrependo de ter feito vídeo com a túnica. Eu vou falar isso, eu não tenho... Eu arquivei os vídeos até, porque eu não acho que eu acertei nisso. Só que eu acho que é errado meio que tirar eu, me excomungar da igreja por conta disso. Com o argumento de LGBT, ou com o argumento de eu é do mundo da igreja, sendo que eu sou uma pessoa que tem religião. E às vezes, gente, tem gente que não vai na igreja, que tem mais fé do que quem tá lá dentro, que faz mais bem do que quem tá lá dentro. Eu vejo muita gente fora da igreja que tem uma fé imensurável, que fala de Deus com amor, com respeito, Eu tenho muita fé, Lucas, tenho fé. Só que a minha fé não precisa atacar os outros, humilhar, pregar ódio. A minha fé é uma fé onde eu enxergo todo mundo igual. Mas enfim, tem gente da própria igreja que não faz isso. E é uma pena eu saber, né, que criaram, que foi mandado no grupo da igreja esse vídeo meu. E essas pessoas, né, que eu sei quem são, fizeram esse complô pra generalizar e atacar, né. Então é loucura imaginar que isso aconteceu. E a minha coordenadora, né, que é minha amiga também, ela saiu também da coordenação porque ela não concordou com o que aconteceu comigo e eu também não concordei. Tem até vídeo no meu Instagram sobre isso, né, a minha despedida como coroinha. E eu fiquei até perguntando, meu Deus, será que eu tô sendo castigado? Porque, sei lá, Deus me livre. Eu sei que eu errei com o vídeo de ter feito nesse cenário, mas o negócio de estar na igreja, estar no negócio da Ana Castela, que eu tava no show da Ana, é porque eu tava querendo ir na igreja. Se eu fosse aquele tipo de pessoa que não tá nem aí, eu não teria ido na igreja. Mas eu fui mesmo assim. Mas eu tenho muita saudade de estar ali com os coroinhas, porque eu tenho uma amizade muito real, verdadeira, honesta, e eu gosto muito das pessoas da igreja, dos coroinhas. Mas enfim, vida que segue, tá tudo certo, eu acho, cada um tem uma fase. Mas eu fico triste só em ver que eu não tô indo mais por conta que fui meio que excomungado por pessoas muito hipócritas, e eu sei que essas pessoas atacam, fazem ódio, e outras coisas já aconteceram com outras pessoas que muita gente não gosta deles por conta disso. E triste em ver que eles ainda continuam lá pregando o nome de Deus como se fossem santos. Mas é isso. Em resumo, minha vida, gente, é uma loucura. Minha vida tem muitos momentos, se eu ficasse aqui, eu ficaria horas. Eu tô aqui perto da casa da minha melhor amiga, a Beatriz, né, que a gente trabalhou ano passado junto. Ela é uma pessoa incrível, inclusive. Bia, eu te amo demais, você é uma pessoa incrível. E profissional incrível também. E eu falo também pra todo mundo que eu amo. Meus pais, minha mãe, meu pai, que eu amo muito, que sempre me apoiaram. Por mais que não entenderam por muitas vezes, me apoiaram contra todo o preconceito. Eu levei uma pedrada no olho, tá, gente? Com 7 anos de idade, é verdade. Levei uma pedrada no olho de um menino que tinha inveja de mim, porque eu não quis dar um brinquedo pra ele do Scooby-Doo. Enfim, muita coisa aconteceu na minha vida. E também uma vez a menina que era minha vizinha, ela pulando na cama, eu caí, bati esse olho e fiz um machucado. Esse olho aqui era pra estar cego já. Enfim, é isso. Eu acho que vou ver muito ainda, Deus me livre. Eu não tô fazendo esse vídeo porque Deus me livre. Mas por ser hipocondríaco, eu falei, quero deixar registrado. E quero daqui a 10 anos olhar e falar, legal esse vídeo. Porque vai acontecer isso. Eu vou estar vivo muitos anos. E vou fazer exames de saúde e tudo mais, vou manter saudável. Esse mês de setembro tem festival para trabalhar, dia 20, lá em São Paulo, em Ribeirão Preto. Então eu quero que esse mês seja incrível. Tem exame para fazer esse mês, tem aniversário de uma amiga que eu adoro, que eu conheci recente, que é a Thaís, que é a Naná. Mas enfim, eu amo minha vida, eu amo tudo que eu vivo, eu só tenho a agradecer. Não tem nada a reclamar. Não me falta comida, não me falta amigo, não me falta amor, não me falta nada. A única coisa que eu peço é saúde, pra ter muita saúde e discernimento, pra mim poder conseguir realizar meu sonho de ser artista, porque é um lugar muito difícil, ainda mais num país onde a arte pop não é tão valorizada. Mas enfim, correr atrás dos meus sonhos, realizar eles, porque em 2026 vai ser o ano que eu vou